Eu sou formada em cinema pela FAAP, que foi onde eu comecei a pesquisar sobre o cinema dos anos 70, né, quando eu trabalhava na Filmoteca da FAAP. E depois eu fiz um mestrado na Sorbonne, de cinema e audiovisual também, e muito mais teórico, né, então acho que as duas formações elas são um pouco complementares, porque a FAAP tem essa fama de ser boa na técnica, e daí eu fui fazer um mestrado para complementar um pouco mais a minha formação teórica. E aí fiz um mestrado foi uma análise comparativa sobre os projetos de TV do Godard e do Glauber, em dois momentos parecidos também nos anos 70, né? Então os anos 70 também estão sempre aí na minha pesquisa. Ideia do que era, assim, porque quando eu estudei cinema, na minha formação na FAP, a gente passa muito rápido por esse período, né? Eu lembro que a gente assistiu Como é Boa Nossa Empregada e muito dando risada, ai, como é precário, tal. Era muito essa visão que eu tinha. E aí foi só, assim, trabalhando no arquivo lá da Filmoteca que eu comecei a entender melhor que tinha algo muito mais complexo, que existia o cinema da boca, porque eu realmente, durante a minha formação, não sabia. Isso foi em 2010, né? Aí eu comecei a fazer o filme em 2012, então teve esse período de um conhecimento menos intencionado, assim, né, para fazer o filme, que foi quando eu fiquei sabendo mesmo, entendi que esses filmes existiam e assisti eles. Ela começou quando eu estava no meu segundo ano do mestrado, lá na França, e eu fiz uma aula lá no mestrado de uma mulher que chama Nicole Brenes, que é uma teórica francesa incrível, que ela faz muito essa junção de política, contexto histórico e crítica cinematográfica, e ela dava uma aula sobre a utilização de imagens no cinema experimental. E aí eu assisti um filme que ela mostrou, que é A Queda do Comunismo Vista pelo Pornô Gay, do William E. Jones, que é um filme de 20 minutos, que tem a frase que, na verdade, me motivou assim, a fazer o meu filme, que é: mesmo num lugar inusitado, é possível encontrar traços da nossa história recente. E foi aí que eu falei, é isso, eu tenho esse conhecimento super grande desses filmes dessa época, e tem alguma coisa aí. Eu já sabia que tinha alguma coisa porque quando eu vi o E Agora José, a tortura do sexo, isso ficou muito na minha cabeça, mas eu não sabia muito bem o que era. E aí quando eu vi esse filme fez sentido pra mim, eu entendi o que me incomodava, o que me inquietava nesse filme, e aí foi aí que eu comecei. Então foi junto com o meu segundo ano do mestrado que eu comecei a fazer o filme. Atenção! Câmera! Ação! Eu devo ter visto uns 130 filmes, mais ou menos por aí. Depois eu parei de contar, assim. Eu tenho uma tabelinha que tem todos, assim, mas eu não lembro agora. Mas foi mais de 100, deve ter sido uns 130. E daí desses 130 eu selecionei 30, né? E a questão da preservação acho que é muito importante da gente falar, porque a gente foi atrás dos filmes com os detentores dos direitos, né, os produtores desses filmes, os diretores. A gente foi atrás na Cinemateca do Rio, na Cinemateca de São Paulo, na TV Brasil. A gente fez uma pesquisa muito extensa. E é muito triste porque tem vários desses filmes que estão perdidos, assim mesmo. 2 dos filmes que a gente usou aí estão numa qualidade super baixa e, assim, a gente não achou, a gente falou com o diretor não sabe, falou que tem uma tique talvez estragada. Assim, então tem filmes que estão perdidos. Os que não estão perdidos também não estão numa qualidade tão boa assim, né? Vários estão em beta, ou se eles estão em 35, é muito difícil para a gente conseguir telecinar, porque é super caro. A situação da Cinemateca brasileira, eu acho que é muito importante de falar, porque a crise da Cinemateca quase que dura o período que eu estou fazendo a pesquisa, né? Faz muito tempo que a Cinemateca está numa crise absurda, e a gente teve que pegar filmes na Cinemateca, né? Os filmes do Davi Cardoso estavam depositados na Cinemateca, a gente sabia que estavam, porque o Davi falou, e ainda assim a gente não conseguia uma resposta da Cinemateca. A gente falava, a gente sabe que esses filmes estão aí, a gente só precisa que alguém entregue eles pra gente fazer. O Davi já autorizou, o filho do Davi escreveu, e eles não tinham pessoal para fazer o negócio, sabe?
Então foi demorando, foi demorando, foi demorando. Cada mês eles falavam pra gente voltar no mês que vem, pra procurar, pra falar. Quando eles responderam pra gente que eles iam conseguir entregar a pesquisa, a Cinemateca pegou fogo, né? Uma parte da Cinemateca pegou fogo. E então é um absurdo, né? Assim, é muito difícil. A nossa memória do cinema brasileiro, ela é muito deixada de lado, né? E eu acho que isso já é verdade para filmes de grandes cânones do cinema, né? Desses diretores que são tidos como muito importantes. Então, mais ainda para esses filmes que são esquecidos na história, né? Então, foi muito difícil mesmo, assim. É bem triste constatar isso. Eu acho que a gente tinha que olhar muito mais para isso e precisava discutir mais o que está acontecendo na Cinemateca. Porque a Cinemateca pegou fogo e a gente nem sabe o que foi perdido ali, entendeu? Ninguém foi lá e ficou, mas o que foi? A gente quer uma lista do que foi perdido, a gente quer saber, a gente quer entender o que está acontecendo. Agora, na Cinemateca, acabaram de afastar mais de 20 pessoas, a Cinemateca está com o pessoal super reduzido, porque está se transformando em OS, daí precisa esperar transformar para depois voltar. É um caos, assim, que parece que não acaba mais. E é muito triste mesmo, porque é o nosso patrimônio histórico, né? O patrimônio cultural do Brasil. Viva América! Não botar esses mestres, né, que já são bem reconhecidos, foi bem consciente, na verdade, né? Quando eu estava decidindo que filmes iam entrar e que filmes não iam entrar, eu pensei muito sobre algumas questões. Por exemplo, filmes que são adaptações do Nelson Rodrigues não entrou. Filmes dirigidos por diretores que já são muito conhecidos, já são cânones, não entraram. Então, Walter Hugo Cury não entra, o Reichenbach não entra. Até poderia entrar, porque eu acho que o Reichenbach tem A Ilha dos Prazeres Proibidos, até que foi citado no debate. É um filme que tem toda uma representação política super, né, forte. Mas a minha ideia era muito pegar esses diretores muito bons, mas que são esquecidos, como o Jean Garret, o de Fraga, que são muito menos conhecidos que o Reichenbach, né? Ninguém nem lembra deles. E pegar esses filmes que foram esquecidos. Então, por exemplo, o Antônio Calmon, que é um diretor um pouco mais conhecido, mas ainda assim eu acho que poderia ser mais, porque ele tem uma obra muito extensa e muito boa. Eu decidi botar os filmes dele, porque são filmes pouco vistos, muito considerados por chanchada. Tem filmes que estão perdidos do Calmon, assim, que a gente teve que correr atrás, e a gente, inclusive, mandou uma cópia para ele do filme depois. Ele ficou super feliz, porque ele nunca mais tinha visto o filme, assim, em boa qualidade. Então a escolha também foi muito pautada por redescobrir filmes e diretores que são esquecidos. Então eu tomei essa decisão de não incluir os cânones, os diretores que têm um nome já gravado na história do cinema brasileiro. Eu acho que a questão da representação feminina, ela entra nessa representação histórica, porque ela faz parte do Brasil, assim, né, do que era o Brasil dos anos 70, do que ainda é o Brasil. Então, quando eu estava fichando os filmes com esse olhar histórico, isso já entrava. A questão da homofobia, né, de ter esses personagens gays muito tipificados. Na verdade, isso foi uma coisa que apareceu com os filmes, né? Eu fui percebendo que isso estava muito presente nos filmes. Então, eu olhava com esse olhar histórico, mas eu não tinha já decidido o que entrava e o que não entrava, né? Eu tinha expectativas, eu achava que algumas coisas iam entrar e acabaram não entrando. E depois outros temas foram ganhando uma importância super grande, né? O milagre econômico acabou virando um dos maiores temas, para mim um dos temas mais importantes do filme, e está muito presente. E eu, quando comecei a pesquisar esses filmes, não tinha ideia de que isso ia ser um tema tão forte. E isso está muito lá em todos os filmes. A representação feminina é uma coisa que eu acho que sempre esteve, né? Porque as mulheres são, muitas vezes, não são as protagonistas, mas estão sempre lá. Sempre tem mulheres, papéis femininos nos filmes, né? É difícil ter um filme só com homens. E tem uma diversidade muito grande na representação feminina nesses filmes. Tem muito filme machista, com certeza, muito filme que olha para a mulher com esse olhar de objetificar e esse olhar desse amor erótico, mas acho que a gente precisa lembrar também que o Brasil é machista e o cinema é um meio machista, né? É muito machista.
A história do cinema inteira é muito assim, né? Os homens filmando e as mulheres nesse lugar de musa, ou musa romântica, ou no caso da Prancha da musa erótica, né? Então, e eu não vejo tanta diferença em você olhar para essas mulheres com esse amor romântico, idealizado, e você olhar a mulher com esse amor erótico que objetifica. Eu acho que nos dois casos tem um machismo aí muito forte. Então essa questão sempre foi uma questão que tinha que entrar, porque tá nos filmes, e sempre uma questão que a gente discutiu muito, que está em vários momentos do filme, em várias personagens, questionando o papel da atriz de pornô chanchada. Tem uma personagem da Maria Lúcia Dal, no Noite em Chamas, do Jean Garret, que questiona esse papel da mulher, da atriz de comédia erótica, mas falando muito que tanto faz se ela é uma atriz de comédia erótica, se ela é uma jornalista, ela faz parte, ela é um produto, ela faz parte, né, desse sistema. E então foi isso, assim, várias questões foram surgindo a partir dos filmes, né? Eu deixei muitos filmes falarem por si, assim, Êxodo Rural também é um tema que foi bem forte e que eu a princípio não imaginava que ia ser, mas depois eu vi que é um tema muito presente desses filmes, essa oposição campo-cidade, o personagem que sai do campo, vai para a cidade e não se adapta, ou a personagem que vai para a cidade e volta para o campo e aí está já toda com uma outra mentalidade que não bate com a mentalidade atrasada das cidades pequenas, né? Então foi assim, eu fui deixando muitos filmes falarem e a partir daí criando esses temas que iam aparecer no filme. O filme ele é um filme de montagem de imagens e sons, né? Por isso que eu sempre falo, são sons e imagens dos filmes da pornô chanchada, porque o som ele tem uma importância também incrível, né? Primeiro porque a trilha sonora desses filmes era muito boa. Inclusive, esses filmes são os filmes que mais usavam música clássica na história do cinema brasileiro, porque eram músicas que não precisavam de direitos adquiridos, era muito fácil, era mais fácil usar elas. Mas, ao mesmo tempo, tem de tudo, né? Tem Kraftwerk, tem Gal Costa, é uma riqueza musical muito grande. E isso foi acontecendo junto com a montagem de imagens. Na verdade, quem fez a montagem de som fui eu e o Luiz, o montador, durante a montagem. Então, a gente que ia puxando, assim. A gente teve o Érico, que fez uma pesquisa musical para levantar todas as músicas que esses filmes tinham. Então, a gente tinha algumas músicas também à nossa disposição, tipo, para a Hora do Golpe, a gente precisava a gente queria ver se tinha uma música mais com marcha militar. Daí a gente achou em um dos filmes a marcha militar, aí botou. Então, tem esse trabalho também de botar som de um filme em cima de imagem de outro, frases de um filme em cima de outro, né? Tem essa coisa do diálogo entre os pedaços dos filmes, que também acho que se dá muito através da fala e da música. Então foi um trabalho de montagem de som também, né? Foi os dois que eu acho que criam esse sentido. Eu sempre soube que eu não queria ter voz off, que eu não queria ter comentários além dos filmes, né? Eu não queria ter cartelas comentando, porque a ideia era muito que os filmes falassem por si só, através da montagem. Então a montagem sempre foi o modo como a gente quis criar essa narrativa e problematizar essa narrativa. Eu entendo que por isso talvez não fique tão explícito para certas pessoas, né? Porque como não tem a minha voz ali, não tem a voz de alguém por cima, pode parecer que a gente tem um olhar mais isento ou de adesão, como algumas pessoas falaram. Mas eu acho que na montagem está muito claro, a gente sempre pensou numa montagem muito irônica, e eu acho que é na ironia que essa crítica ou esse distanciamento das imagens está lá, e tem esses momentos de comentário, que tem uma coisa acontecendo e daí tem uma cena de um outro filme que comenta aquilo que estava acontecendo, né? Então a gente sempre se preocupou muito com isso, da montagem e criando esse sentido, e da montagem ser crítica. Se fosse um filme com voz off, com entrevista, seria outro filme, não seria o filme que eu queria fazer. O meu filme é de montagem e é a partir daí que se dá a construção tanto do sentido quanto da crítica. Quando a gente começou o filme, em 2012, a situação política no Brasil era bem diferente, né? A Dilma tinha acabado, estava começando o primeiro mandato e tal.
Era uma situação totalmente diferente. Tinha a Comissão Nacional da Verdade, né, andando, e esse assunto estava muito em pauta. Abrir os arquivos da ditadura, abrir esses porões e descobrir o que aconteceu lá. Então estava muito em pauta com esse olhar muito histórico. E a gente começa o filme com esse olhar bem histórico mesmo, assim, não tendo a menor ideia de que alguma coisa, né, parecida podia acontecer. Inclusive, assisti esses filmes com um olhar muito... Uma coisa que eu me perguntava muito era como que isso acontece, como é possível um golpe de Estado acontecer, né? Como essas coisas acontecem e as pessoas deixam, né? Você fica assim, como que isso acontece? Não é possível. E aí, de repente, em 2016, a gente passa por um golpe institucional e aí eu entendi, essas coisas são muito mais fáceis. A nossa democracia é muito frágil, muito imatura, né? Ainda precisava caminhar muito. Então esses golpes, eles acontecem com muita facilidade. Então o filme para mim tomou uma outra proporção quando o golpe aconteceu. Eu entendi muita coisa que eu não conseguia entender, assim, de não compreender mesmo aquele período histórico. É um longa-metragem, produção internacional, filme para ganhar prêmio. Eu gostei muito de ver o filme pela primeira vez, assim, com um público grande. A gente já tinha exibido o filme para amigos e pessoas que a gente admira, queria conversar sobre o filme. E foi muito diferente, na verdade, porque quando a gente está entre, né, gente que faz cinema, todo mundo fica muito mais analisando a forma, tal. E eu senti que o público se interessou muito, assim, eu senti que foi uma sessão boa, saí muito feliz com a sessão. Acho que as pessoas deram risada, o que eu acho bom, eu não acho que é ruim as pessoas rirem. Acho que o riso é um alívio cômico para falar de assuntos pesados também, e não acho que isso é ruim. Acho que em vários momentos o riso pode ser constrangido, em vários momentos as pessoas questionam esse riso, porque tem uns momentos, por exemplo, na hora que tem a cena da tortura, eu acho que muitas pessoas devem ter se questionado por estar rindo até ali, né? Tanto que o filme fica um pouco menos engraçado depois dali. E aí, no debate, eu acho que foram trazidas questões interessantes. Acho que tem uma questão muito de querer preservar os filmes. Mas a questão é que, assim, e daí é uma escolha que foi minha, o filme não é um filme de elogio, de homenagem a esses filmes. Ele é um filme que usa esses filmes como uma matéria-prima. E eu ressignifiquei eles, com certeza. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu, em nenhum momento, estou fingindo aqui que eu estou fazendo um filme isento, imparcial, né, que só está exibindo, né? É engraçado porque as críticas vêm de um lado e do outro, assim. Tem gente que fala, você aderiu, e tem gente que fala, você ressignificou demais. Então é uma loucura, né? Porque, na verdade, fica meio, né? Mas é isso, acho que o filme, ele tá no mundo para gerar debates e gerar interpretações. É no encontro com o público também que esses sentidos vão se dando, esses questionamentos vão se dando. Mas eu acho que é isso, o meu filme, ele não tem essa intenção de mostrar como este cineasta específico era tal coisa. Ele dá os instrumentos para que o público vá atrás e se interessar. No final do filme ele tem os créditos de todos os filmes com um frame para você conseguir identificar. Então, se você gostou de uma cena, você consegue no final saber que cena que é de que filme é aquela cena, ir atrás e aí você descobrir se aquele filme é ou não bom. Eu dou as pistas e o espectador que tem que ir atrás. Então é isso, assim, acho que foi interessante, acho que provocou questões interessantes e acho que, no geral, o público, as pessoas que vieram falar comigo gostaram muito do filme e estão refletindo sobre várias coisas, então acho que foi legal.